Olá, uma boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início, neste dia 23 de abril de 2025, Dia do Escoteiro, a solenidade em comemoração ao Dia do Escoteiro aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Para que possa presidir a cerimônia desta noite, nós convidamos ele que também será o orador oficial, o excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. Orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à vida escoteira, nós convidamos neste momento para que possa compor a mesa o chefe Luiz Alberto Cardoso da Silva, do Grupo Escoteiro Taubaté. Para que possa compor a mesa, convidamos também neste momento o comissário distrital do 35º Distrito Escoteiro Monteiro Lobato, da União dos Escoteiros do Brasil, chefe Marcelo Moliterno Fernandes. Para compor a mesa também, nós convidamos neste momento o coordenador da região sudeste da Associação Escoteira Sempre Alerta Brasil e diretor-presidente do Grupo Escoteiro Taubaté, o chefe César Augusto Reche Ferreira. Composta a mesa, é chegado o momento de conhecermos os homenageados pelo Dia do Escoteiro. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas a dirigente do Grupo Escoteiro Amizade, a homenageada Jane de Oliveira Afonso. Também homenageado, vamos receber o escoteiro do ramo sênior, João Longarzo Neto, do Grupo Escoteiro Taubaté. Homenageada do Grupo Escoteiro Aldo Chiorato, vamos receber calorosamente também a escoteira Raíssa dos Santos Lima Alves. Uma salva de palmas também para o chefe Antônio Carlos Pereira, o chefe Caio, do Grupo Escoteiro do Ar Aviação do Exército. Nossos aplausos também ao homenageado do Grupo Escoteiro Kimball O'Hara, o escotista Regis Russi Pinto. E nossa calorosa acolhida também para a escotista Daniele Fonseca de Lemos, do Grupo Escoteiro do Ar Brasil. Presentes conosco aqui também nesta noite os diretores presidentes dos grupos escoteiros de Taubaté. Vamos receber o chefe Marco Antônio Florensano de Castro, diretor-presidente do Grupo Escoteiro Amizade. Representando aqui o Grupo Escoteiro Taubaté, temos a chefe de seção Leonir Mel Mariotto. O diretor-presidente do Grupo Escoteiro Aldo Chiorato, o chefe Luiz Augusto de Paula Lima Zanota.
A diretora-presidente do Grupo Escoteiro do Ar Aviação do Exército, a chefe Catarina Barbosa da Silva Riso. Diretora-presidente do Grupo Escoteiro Kimba O'Hara, a chefe Bruna Marçal Moreno Gomes Miguel. E a diretora-presidente do Grupo Escoteiro do Ar Brasil, chefe Carolina Pedrosa Dias Tavares. Aproveitamos aqui também para registrar e agradecer a presença das autoridades que prestigiam a cerimônia desta noite. A começar pelo senhor Eduardo Fondello, ele que é o delegado regional da 30ª Região Maçônica das Grandes Lojas do Estado de São Paulo, a GLESP. Também conosco nesta noite o senhor Félix Varejão, que é assessor da 9ª Região Administrativa do Grande Oriente de São Paulo, o GOSP. E agradecer a você também que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2 para Taubaté e imediações e também pela internet. E, claro, nossos agradecimentos a todos os familiares, amigos, os convidados em geral, dos homenageados desta noite que aqui se fazem presentes. Para a abertura oficial, nós anunciamos neste momento a palavra do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. Muito boa noite a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 19, de 27 de junho de 1995, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia do Escoteiro. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, quero solicitar aqui um minuto de silêncio em memória do chefe escoteiro Luiz Carlos dos Santos. Ainda em tempo, Tiago, o chefe Luiz Carlos dos Santos, o chefe Fumaça, pessoa de reconhecida importância no movimento escoteiro. Fez parte do Grupo Escoteiro do Ar, Aviação do Exército, e nos deixou no começo deste ano. E neste momento, em sua memória, eu gostaria de que todos dessem uma salva de palmas em memória dele. Neste momento, nós convidamos a todos para que possamos respeitosamente acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté.
Taubaté, das bandeiras que ousaram desbravarem das selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté das nações erradiam, epopeia por rios e lavas, palpitando fazer geografia e plantando fronteiras nos mapas. A longe vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Quando outrora o café soberano, todo em ouro, palmitas floria, alto nível no canto taubatiano, de riqueza Santana atingia. E tal é o poder enganosa, decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa a se honrar com a própria São Paulo. A longe vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Longe fica em escala esplendor, ostentar na moderna cidade, mesmo ensino, talvor e labor, que és inteiro na sua faculdade, mas sentir o progresso se espalma, em governo se eleva zerio, és a mesma cidade com alma, que nasceu no alvorar do Brasil. A longe vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Queiram todos se acomodarem em seus lugares. Mais uma vez, nós agradecemos aqui em nome da Câmara Municipal de Taubaté a presença de todos, de você que nos acompanha também pela TV Câmara Taubaté e de todos aqui presentes. E a partir deste momento nós vamos acompanhar então as palavras do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, que virá a esta tribuna para a saudação oficial em nome do Legislativo taubatiano. Muito boa noite a todos presentes, homenageados, familiares, autoridades que nos acompanham aqui. É um prazer recebê-los numa data tão solene, uma data importante para a sociedade taubatiana, a você que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje estamos comemorando o Dia do Escoteiro, uma data tão importante que a Câmara faz questão de registrar e abrir as portas, que é a Casa do Povo, para receber as famílias, os homenageados, os líderes desse lindo trabalho desenvolvido há anos. E hoje me coube a responsabilidade de estar aqui presidindo e sendo orador, o qual eu faço com muita honra, e também represento aqui o meu colega de trabalho, o vereador Dentinho, que é aí sempre o vereador que está à frente dessa sessão. Mas eu vejo também com um ato que vocês ensinam muito, que é colaborar com o companheiro. Então, foi por motivo de força maior que o vereador Dentinho não pôde estar presente. E eu vou ler aqui uma introdução e logo terá aí uma fala do vereador, do nobre vereador Dentinho. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Ao ler alguma coisa a respeito que eu vou falar, eu já pude ter a dimensão do alcance que é o trabalho de vocês, né? Parabenizar aí aos responsáveis por esse lindo trabalho, que não é um trabalho simples, é
um trabalho de muita dedicação, de muito esforço, em parceria dos líderes com os familiares, os pais que estão presentes de forma maciça aqui. Isso me leva a entender a importância que é essa ação em qualquer cidade, e principalmente em Taubaté. Então, eu fico muito tranquilo, muito feliz em compartilhar com vocês aqui hoje um momento especial para todos, mas muito mais especial para os homenageados. Prezados lobinhos, escoteiros, sêniores, pioneiros, escotistas e dirigentes, caros familiares, amigos e convidado para esta sessão solene do Dia do Escoteiro. O movimento escoteiro entende que a educação é um processo que se estende ao longo da vida e que promove o desenvolvimento integral e permanente no potencial de uma pessoa, como indivíduo e como membro da sociedade. Para tanto, o movimento escoteiro tem um projeto educativo definido como um conjunto de ideias e definições fundamentais que outorgam identidade e propósito à organização. Explicitando a proposta educativa e especificando os meios necessários para alcançá-la. É, em síntese, uma proclamação que justifica a nossa existência. Essa proposta educativa busca ajudar as pessoas, sejam capazes de atuar de modo criativo e ativo na construção de uma sociedade mais justa, solidária e equitativa. Os elementos do método escoteiro são a promessa escoteira, que é um compromisso voluntário e pessoal com um conjunto de valores inclusivos e compartilhados, que são a base de tudo o que o escoteiro faz e de como ele quer ser, e é o primeiro passo simbólico no processo de autoeducação. Outro elemento é o aprender fazendo, abordagem prática do ecotismo sobre a educação, como resultado da experiência direta, em vez de apenas uma instrução teórica. A progressão pessoal, o sistema de equipes, o suporte do adulto, o marco simbólico, a relação com a natureza e o envolvimento comunitário completam o método escoteiro. O movimento escoteiro abriga o ramo lobinho, o ramo escoteiro, o ramo sênior, o ramo pioneiro e o escotista e o dirigente, além de símbolos, uniformes, distintivos e outras simbologias. A Câmara Municipal de Taubaté sempre esteve atenta ao movimento escoteiro e os benefícios à comunidade local, tanto que há diversas leis municipais que têm o movimento escoteiro com o beneficiário. Na verdade, é um total de 8 leis, e dessas 8 leis, 4 é de autoria do vereador Dentinho, João Henrique Dentinho. E ele tem, neste momento, um vídeo que eu queria chamar para a TV Câmara, que nós vamos abrir espaço para que ele possa falar um pouco com vocês. Olá, meus amigos escoteiros, familiares dos nossos queridos escoteiros. Hoje, na sessão solene, nós comemoramos o Dia Mundial dos Escoteiros. Mesmo não podendo estar com vocês presencialmente nessa audiência pública tão especial, faço questão de deixar essa mensagem com todo o meu carinho, todo o meu respeito e gratidão a vocês. Sou vicentino, estou tomando posse como conselheiro dos vicentinos aqui da cidade de Taubaté. Se eu não estiver presente, eu não posso tomar posse. Por isso, a minha ausência justificada na data de hoje. O movimento escoteiro, ele tem um papel essencial na formação dos nossos jovens. Ele ensina valores que parecem simples, mas são poderosos. Respeito, responsabilidade, empatia, amor à natureza, disciplina, companheirismo e, acima de tudo, o compromisso com o outro. Escoteiro não apenas aprendem, mas vivem o lema, sempre alerta para servir. É isso que vocês fazem, servem com alegria, disposição e coragem. A nossa história, só para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, o lenço da amizade, o lenço do Quiborrara. Eu sei que tem outros aí que estão me devendo o lenço que já era para ter pego, mas esse ano eu pego com vocês. Varejão, fiz questão de estar usando essa sua gravata
Falar em história me fez recordar mérito regional pelo nosso Congresso Regional dos Escoteiros. Rapaz, em 2019, tempo voa. E também o ano passado, medalha Gratidão de Ouro. Eu fiz questão de estar aqui presente, agradecendo aí a vocês por esse carinho, principalmente ali do Grupo Escoteiro Amizade. E nós trabalhamos junto para isso. São 9 anos de caminhada juntos. Vocês olham as fotos aí que vão estar passando, vocês vão ver o quanto momentos alegres a gente já pôde viver. Eu me sinto honrado por acompanhar essa trajetória tão bonita durante esses 9 anos. Já participei de diversas atividades, cerimônias, mutirões e encontros, e reforçaram minha admiração por cada um de vocês. Tive a corrida de São José Operário, os escoteiros estavam lá. Tive uma caminhada, os escoteiros estavam lá. E nos encontros de vocês, alguns eu também pude participar, estar junto com vocês. Conquistamos a Lei do Transporte em 2018, tivemos essa importante conquista, Lei Municipal de minha autoria, que garante 50% de desconto no transporte público para os escoteiros e bandeirantes uniformizados até os finais de semanas e feriados. São ao total 16 viagens por mês, para incentivar ainda mais a participação e a mobilidade nos encontros e atividades. Também continuo lutando para que vocês tenham mais acesso a espaços públicos. Você sabe do que estou falando. A gente está tentando e a gente vai conseguir ajudar para que cada grupo de escoteiro tenha verdadeiramente, através de decreto, o seu espaço público para que vocês possam estar fazendo as suas atividades. O escotismo merece ter espaço, estrutura e visibilidade, porque forma os líderes do futuro e do presente. Receba o meu abraço, minha gratidão e o meu compromisso de seguir com vocês por mais 4 anos. Vocês vão ter que me aguentar mais 4 anos, mesmo à distância nesse momento. E que o lema de vocês continue ecoando por toda Taubaté, sempre alerta para servir. Pensou que eu acabei? Não. Faz um favor para mim, todos os escoteiros que estão presentes, por favor, se levantam. Eu sei que nesse momento, quando eu peço para vocês se levantarem, tem aquela mexida, né? Lembra como que eu encerrei nesses últimos anos a nossa sessão solene do Dia dos Escoteiros? Uma vez escoteiro, um por todos, nosso lema é... Então eu só vou falar a primeira parte. E vocês aí, forte brado, que eu ali na Praça do Rosário vou estar escutando a resposta de vocês. Estão prontos? Eu falo, vocês respondem, ok? Uma vez, escoteiros, um por todos, nosso lema é... Obrigado, saudade. Pena que eu não pude estar. Uma vez, escoteiro, um por todo, nosso lema é... Encerra a sessão aí, que eles adoram. Traz essa galera para dentro do plenário, lota essa casa, faça uma alegria, dá atenção, dá carinho, que essas crianças merecem. E vocês, escoteiros adultos, também merecem muito. Meu forte abraço, parabéns. Feliz Dia Mundial dos Escoteiros. Vereador Dentinho. Quero, neste momento, deixar aqui a minha homenagem ao meu amigo corintiano, vereador Dentinho. Parabéns, lindo vídeo, Dentinho. Isso mostra a competência de Vossa Excelência, claro que é apenas uma brincadeira. Pelo cenário do vereador Dentinho, vocês podem imaginar que ele não torce para o Corinthians, né? Vamos dar seguimento aqui. Vou começar a falar um pouco dos homenageados, parabenizá-lo mais uma vez. A Câmara, sempre que tem uma sessão solene, eu gosto de frisar bem todas as pessoas que são homenageadas e chegam aqui para receber, sintam-se honrados, sintam-se valorizados, porque é um momento único de vocês. E todas as pessoas que são reconhecidas por essa casa, pelo Poder Legislativo, é porque contribuiu de alguma forma para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa. Então, vocês são merecedores, eu quero já parabenizar antecipadamente. E dou início aqui aos homenageados. Começa com João Langarzo Neto.
mais conhecido como Neto. Nasceu em 13 de abril de 2007, em Taubaté. Por coincidência do destino, futuramente o médico que fez o seu parto também seria o seu chefe pioneiro. Desde sempre foi uma criança sorridente, brincalhona, que tenta sempre ver o lado bom de tudo, mesmo que as coisas estejam bem feias, e acha que por conta disso teve uma fama de ser uma pessoa bem calma. Por isso sempre pensa em resolver as coisas com calma na conversa, mas também, quando lhe irritam, é melhor sair de perto. Gosta muito de música e toca bateria, o que é meio inesperado vindo de uma pessoa calma. No escotismo, tudo começou quando seus pais decidiram colocá-lo no grupo escoteiro. Ele ficou com um pouco de receio, já que seus pais nem tinham perguntado se ele queria. Neto achava que não iria se encaixar lá, já que sempre gostou mais de ficar em casa. Mas logo no primeiro dia, ele só pensou o porquê não tinham colocado antes. No começo, ele era um pouco tímido e não conversava muito. Entrou em 2018, quando tinha 11 anos e era escoteiro. E nessa época, só esperava os dias para conseguir a sua promessa e o seu lenço. Até que chegou o dia, Neto revela que se emocionou bastante e se derramou em lágrimas de felicidade, mas mal sabia que a pandemia acabaria com os seus sábados felizes. Quando anunciaram em 2022 que as atividades iriam retornar, Neto ficou animado de novo e pensou em tentar ser mais animado e não ser tão tímido. Quando retornaram às atividades, Neto já não era mais escoteiro, mas um sênior. O chefe sempre testava os seus limites para que ele pudesse ser um bom sênior. Para Neto, essa foi uma época muito boa. E ele fala isso como se tivesse passado 10 anos que quando era sênior. Mas tornou-se pioneiro faz apenas algumas semanas e pretende continuar firme e forte. Nas palavras do próprio Neto, na tristeza e na alegria, faça chuva, faça sol, eu estarei lá no grupo, a não ser que os chefes cancelem a atividade. Aí não tem como mesmo. Neto se fez muito grato por passar todos esses anos da sua vida nesse grupo. Já foram 7 anos que está no grupo, por isso pode afirmar com toda a certeza do mundo que os considera como sua segunda família. Todos os que estão no grupo, desde os pequenos lobos, os escoteiros que sempre vê se esforçando, dos novos membros que sempre quer poder ensinar coisas novas, como foi com ele no início. Seus irmãos sêniores, até os chefes que sempre querem ver o seu melhor. Sempre pode contar com eles. Gosta de todos do grupo escoteiro, e sempre fica mais feliz quando vê todos nas atividades de sábado ou nos acampamentos. Aqui está um pouco da história no mundo escoteiro. Afirma que fica muito grato de ser aqui hoje e representar o seu grupo. Uma salva de palmas para ele. Parabéns, Neto. Dando prosseguimento, agora vamos de Raíssa dos Santos Lima Alves. Nasceu na cidade de Caçapava no dia 10 de março de 2014. Filha de André Lima Alves e Evelyn Aparecida dos Santos Alves, e irmã de Sofia dos Santos Lima Alves. Raíssa gosta muito de desenhar, ler e ama conhecer as histórias dos Santos. Foi coroinha e segue, gente, não é o Santos Futebol Clube, é do Santos, divindade. Foi coroinha e segue os preceitos da fé cristã. No início da sua fase escolar, era uma aluna muito tímida para se enturmar com os demais alunos. Sua professora orientou os pais que procurassem um grupo de escoteiro para assim ajudá-la. Raíssa ingressou no grupo escoteiro Aldo Chiarato, São Paulo 219. Em 2022, aos 7 anos de idade, como lobinha na Alcateia Cione,
na qual foi muito bem acolhida por todos. No início, era uma criança muito tímida, porém compromissada a realizar as atividades propostas pela Alcateia, sempre buscando alcançar o Cruzeiro do Sul. Participou de vários acampamentos, demonstrando interesse nas atividades desenvolvidas e superando seus limites e suas dificuldades. Suas especialidades como rastreamento, primeiros socorros, libras, desportos inclusivos e animação da fé são ferramentas de aprendizagem que a permitiu a ter habilidades e conhecimento em determinados temas. Os chefes escoteiros vêm contribuindo a cada dia mais com a Raíssa, ensinando-a a desenvolver liderança, aprendendo a gerenciar os problemas e a superar os seus desafios. Cada momento que participa dessa atividade de escoteiro tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e de muitos aprendizados. Conquistou o grau máximo no ramo lobinho, o Cruzeiro do Sul, com sua dedicação e perseverança, fazendo sempre o seu melhor possível. O grupo escoteiro Aldo Chiarato é hoje considerado por ela a sua segunda família, e palmas para ela. Agora é vez do Regis Russi Pinto. Nascido em Ubatuba, filho de Raimundo Campos Pinto e Elizabeth Flores Russi, mudou-se para Taubaté em 1997 para fazer curso técnico de processamento de dados na escola Professor Alfredo José Balbi, o coleginho da Unital. Em 1998, foi convidado para compor a primeira turma de iniciados na Ordem de Molay pelo capítulo 371 Taubaté, onde conheceu diversos escoteiros, entre eles Tiago Neves Gobo, do grupo Amizade, o que aguçou sua curiosidade para conhecer melhor o movimento. Graduou-se em Direito em 2004 pela Unital, acompanhando seu irmão caçula, que era lobinho. Em 2006, conheceu o grupo escoteiro Quembau O'Hara, acho que essa é a pronúncia, pelo qual se apaixonou, firmando seu compromisso e fazendo a sua promessa. Foi auxiliar da Alcateia Waiganga com Aquelá Penha, chefe assistente da tropa escoteira com os chefes Michele e Bruna, e atualmente é chefe da tropa em Pissa, graduado Xodan. Também é professor de judô, voluntário do Centro de Treinamento Thalita Tomás, para Thalita também, tem o meu respeito, atuando nos projetos sociais do centro e no próprio dojo. Uma salva de palmas para o nosso judô. Mas agora vamos para Jane de Oliveira Afonso, bacharel em Direito e administradora, 58 anos, mãe da pioneira Maria Luísa e casada com o mestre Silvio, ambos atualmente atuantes no clã Excalibur. É isso mesmo? Começou sua jornada no escotismo em 2014, a partir do ingresso de sua filha Malu, à época com 9 anos, no grupo escoteiro da Amizade, atuando como voluntária e mãe de apoio nas atividades e eventos desenvolvidos pelo grupo escoteiro. Em 2016, fez sua promessa escoteira e inicia sua formação técnica com a participação de cursos e eventos de capacitação, concluindo o nível avançado da formação de dirigente institucional em novembro de 2024. Em agosto de 22, juntamente com outros adultos voluntários do grupo escoteiro Amizade, foi condecorada com uma medalha da Perseverança, um reconhecimento concedido pelos escoteiros do Brasil aos voluntários escoteiros pelos relevantes serviços prestados, em especial pela dedicação, trabalho, frequente participação e oferta de atividades escoteiras durante o período de pandemia.
Em novembro de 22, recebeu a medalha de gratidão grau bronze como reconhecimento por sua dedicação, engajamento e contribuição responsável ao desenvolvimento do grupo Escoteiro Amizade. Em outubro de 24, foi agraciado com medalha de bons serviços 5 anos, como reconhecimento, dedicação e comprometimento com a causa escoteira. Ao longo de sua vida escoteira, também ocupou a cadeira de grupo do grupo Escoteiro Amizade, nos conselhos municipais, do meio ambiente e recentemente no CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atualmente, exerce função de diretora financeira, cargo que ocupa desde 2018, completado o seu 4º ciclo de atuação na diretoria do Grupo Escoteiro Amizade em dezembro desse ano. Uma salva de palmas para ela. E agora eu quero deixar uma dedicação a vocês homenageados. Aos homenageados, a nossa saudação. Ao movimento escoteiro, desejamos vida longa. Aos pais responsáveis, nosso agradecimento por apoiarem esses jovens no caminho do bem. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Vamos chamar o vídeo, então? TV Câmara, solta o vídeo, por favor. Chefe Caio. O que dizer sobre esse homem? Bom, como chefe, é que ele é simplesmente sensacional. Sempre buscando ajudar todas as crianças do escoteiro, seja em qualquer ramo. Escoteiro, lobinho, sênior, até os próprios chefes. Por isso, eu agradeço muito. Ele é muito importante para mim. E saiba, tio, que essa homenagem não é nada mais do que você já não merecesse há muito tempo. Mas não fica se achando muito não, tá? Por isso, servir! Sempre alerta, sou a chefe Carolina, diretora-presidente do Grupo GA Brasil. É com muito orgulho, muita honra que eu venho falar da chefe Daniele. A chefe Daniele começou no nosso grupo quanto jovem, né? E ela foi caminhando, teve um tempo que ela se afastou, retornou como PIO, e desde então ela tem ficado na Alcateia, hoje sendo nossa Balu e também nossa diretora de métodos educativos. Chefe Daniele, eu acredito muito que você tem um grande potencial, né? A todo mundo vê seu processo de desenvolvimento e estamos juntos, né? Nesta caminhada. Faço minha as palavras de Baden-Powell. Sede sempre fiéis à vossa promessa escotista, mesmo quando deixardes de ser crianças, e que Deus vos ajude a alcançar isto. Finalizo com a fala dele, dando o meu sempre alerta para você. Estou aqui para falar hoje da chefe Jane. Com muita alegria a gente está aqui, chefe Jane, para homenagear você, uma forma de agradecer todo o carinho, toda a atenção que você tem com o Grupo Escoteiro Amizade, toda a dedicação e engajamento. Né? A Jane chegou no grupo no ano de 2016, se envolveu como mãe de apoio, se encontrou na maneira de ajudar a gente lá no grupo. De 2018 para cá, ela já assume o papel de diretora financeira do grupo,
está completando a sua 4ª gestão. Então, daí a gente aproveita para te dar um gratíssimo, Jane, pela sua dedicação, a maneira séria como você conduz um grupo do tamanho do Grupo Escoteiro Amizade, né? Uma estrutura muito grande, que demanda muita gestão, muita seriedade no que faz. Obrigado, Jane, você ter encarado esse desafio de ser uma diretora do Grupo Escoteiro Amizade. A gente que vive isso no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto isso consome o nosso tempo e consome a nossa atenção e dedicação. A gente está muito grato com a oportunidade de poder homenagear você aqui perante a sua família, perante todo mundo que está assistindo a gente aqui. E com certeza a gente está onde está graças ao teu esforço, à tua paixão pelo movimento escoteiro e especificamente pelo Grupo Escoteiro Amizade. Grato, grato, gratíssimo. Sempre alerta. A gente conheceu o Neto lá na Tropa Escoteira. Ele foi uma pessoa que sempre quis ajudar muita gente, sempre ajudou, tantos lobinhos, tantos escoteiros, tanta gente. Ele sempre ensina a gente, ele faz com que a gente queira aprender mais com ele. Ele é de paixão uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa que sempre vai estar no nosso coração, para sempre. Ele é o nosso sênior querido. Além da gente ter conhecido ele na Tropa Escoteira, ele sempre vem desempenhando um papel incrível, sempre se esforçando para aprender, sempre se esforçando para conseguir e conquistar o que ele está conquistando aqui hoje, que é ser homenageado na Câmara. Ele sempre foi muito especial pra gente e sempre será. Parabéns, João Neto. Parabéns, João. Quero que você continue sendo essa pessoa incrível que você é e eu estou muito contente por você ter sido homenageado na Câmara. Passando aqui para a gente conversar um pouquinho da nossa homenageada por esse ano, né? Esse ano a gente escolheu a nossa lobinha já quase escoteira, Raíssa. Então é uma jovem que chegou muito tímida, muito vergonhosa, se soltou e hoje, às vezes, até sem ela perceber, ela tem sido até uma forma de uma referência, uma liderança na Alcateia, e a gente entende que já vai se destacar muito bem também na Tropa Escoteira. Ela merece uma salva de palmas também, porque é uma jovem super engajada no movimento escoteiro. É isso, espero que hoje seja um dia feliz para ela e é isso. Tchau, gente. Obrigado, sempre alerta. Chefe Regis foi meu chefe quando eu fui membro juvenil, e isso não faz muito tempo, tá? Ele é uma pessoa que sempre esteve ao nosso lado, teve um afastamento, mas retornou para nossa família, e isso é sempre bom. Bom filho sempre a casa torna. E eu só tenho a agradecer a pessoa maravilhosa que ele é, dentro e fora do movimento escoteiro, dando apoio aos nossos jovens, dando apoio aos adultos, tanto quanto ouvinte, advogado, sensei. Ele é uma pessoa que é espetacular, faltam palavras. Eu pensei em várias coisas para dizer e eu só tenho a agradecer ter ele em nossas vidas, ter ele na nossa família. E assim, Regis Moreno Gomes, muito obrigada. Voltando aqui, finalizando, faltou 2 aí homenageados, quero dar continuidade e falar um pouco do Antônio Carlos Pereira. Nasceu em 1956, com 10 anos de idade entrou para o movimento escoteiro, no grupo Escoteiro Amizade, que tinha sua sede no Conventinho Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo,
em Taubaté. Estudava no IDESA, depois estudou fora, voltando mais tarde para Taubaté. Cursou faculdade Faenquil, onde abraçou a carreira de técnico na área de resistência de materiais. Em 2020, voltou ao movimento escoteiro no Grupo Escoteiro do Ar, Aviação do Exército, onde atua como chefe de grupo, concurso de Brovescia. Por favor, Brauci. A gente tem que praticar um pouco mais. Na organização Sempre Alerta Brasil. Uma salva de palmas para ele. Parabéns, Antônio Carlos Pereira. E agora, Daniela Fonseca Lemos. Daniele Fonseca Lemos, nascida dia 26 de dezembro de 1999, na cidade de São Paulo. Primogênita de Isabel Cristina e Marcos Rogério, irmã de Gabriel Henrique. Mudou-se para Taubaté ainda criança e passou a maior parte de sua vida na cidade. Formada em pedagogia pela Unital, atua como professora na rede municipal de Taubaté desde 2022. Conheceu o Grupo Escoteiro do Ar Brasil em 2010. Aos 10 anos, em um passeio pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, com sua mãe e seu irmão, onde se encantou pelo movimento. Entrou para o grupo no ramo Lobinho, juntamente com seu irmão, e realizou sua promessa no dia 16 de outubro de 2010. Em dezembro de 2010, passou para o ramo escoteiro, onde ficou até 2014, quando se afastou do grupo por motivos pessoais. Retornou para o grupo em 2018 como pioneira e auxiliando na Alcateia. Em 2021, passou a ser chefe e se dedicar integralmente à Alcateia, assumindo a alcunha de Balu, por seu entusiasmo e sua vontade de sempre fazer o melhor possível para os jovens. Destaca-se como uma chefe dedicada e empenhada em manter sempre o verdadeiro escotismo. Em setembro de 2024, foi eleita diretora adjunta de métodos educativos e passou à diretoria principal após o afastamento do titular. No início de 2025, atualmente atua como diretora de métodos educativos e assistente de Alcateia. Por toda essa dedicação, foi escolhida pela diretoria do grupo para ser homenageada nessa data e parabéns, uma salva de palmas para ela. Uau! Só uma observação cerimonial. Como o lema de vocês é sempre alerta, quero parabenizar aquela senhora de azul marinho e amarelo. Parabéns, viu? Em fração de segunda, percebeu que faltou 2 e ela, opa, tá faltando. Palmas para ela, por favor. Pelo transcurso do Dia do Escoteiro, o Poder Legislativo taubatiano presta hoje suas homenagens aos dignos representantes dos grupos escoteiros de Taubaté. Convidamos a escotista Daniele Fonseca de Lemos, homenageada do Grupo Escoteiro do Ar Brasil, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber o diploma a ser entregue pelo excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, também pela diretora-presidente do Grupo Escoteiro, a Carolina Tavares, do comissário distrital do 35º Distrito Escoteiro Monteiro Lobato, da União dos Escoteiros do Brasil, Marcelo Moliterno Fernandes. Os familiares, os amigos, todos os convidados da Daniele, nós já convidamos para que possam vir até o plenário para fazer uma foto com ela.
Vamos acompanhar neste momento os agradecimentos da homenageada Daniele Fonseca de Lemos. Boa noite a todos. Com imensa alegria, me sinto muito honrada em estar aqui hoje. O escoteiro faz parte da minha vida, né? Desde Lobinha até atualmente como escotista e diretora. Quero agradecer a minha família, minha mãe, meu irmão, meus tios, que sempre me apoiaram, me levavam para as atividades, ajudavam a pagar as coisas. Agradecer também aos chefes que fizeram parte da minha caminhada. Muitos enquanto eu era jovem, alguns se tornaram colegas, amigos, depois de adulta, outros que eu já conheci como adulta, como pioneira ou como escotista, que são verdadeiros irmãos, amigos, que apoiam, que a gente está sempre ali conversando, resolvendo problema, mas que a gente se ama muito também. Agradecer também à Câmara, né, por propiciar essa homenagem. Uma grande honra, como eu disse, estar aqui hoje. E é isso. Muito obrigada. Gratíssima. Neste momento, nós convidamos o escotista Regis Russi Pinto, homenageado do Grupo Escoteiro Kimbo O'Hara, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber a sua homenagem das mãos do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, também da diretora-presidente do Grupo Escoteiro, a Bruna Moreno Gomes, e também do comissário distrital Marcelo Moliterno Fernandes. Nós já convidamos todos os convidados para que possam fazer uma foto com o homenageado Regis. Vamos acompanhar neste momento os agradecimentos do homenageado Regis Russi Pinto. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Gessé, vereador da casa, a pessoa de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa, grande amigo do judô, nosso parceiro lá no dojo, colabora muito com a gente nos projetos sociais que a gente tem desenvolvido, né? A minha diretora-presidente, na pessoa de qual eu cumprimento todos os presidentes aqui presentes, o tio Varejão, né, que eu cumprimento todos os tios maçons, meu irmão Guilherme Molinaro, Demolei, meus queridos jovens, meus chefes, meus amigos. É muito difícil estar aqui sem sentir uma emoção incrível, né? Eu só tenho que agradecer a vocês. Quando me perguntaram, né, pediram para eu falar um pouco de mim, eu não conseguia falar de mim sem contar a história da minha vida, na qual vocês me ajudaram a construir, passo a passo. Eu fiquei um tempo afastado do movimento e quando eu voltei, encontrar uma jovem minha no lugar em que já estive, foi a coisa mais incrível da minha vida. Ver esses jovens crescendo e carregando um pouquinho do que a gente tinha ensinado lá atrás, fazendo multiplicar, fazendo germinar a florzinha que nós plantamos, foi a coisa mais bonita. Eu não tenho palavras
para descrever o quanto eu agradeço a vocês. A minha mulher, que me entregou 2 pérolas maravilhosas, que me fez retornar ao movimento, sem as quais hoje eu também não estaria aqui, em pé diante de vocês. Muito obrigado. Neste momento, nós convidamos o homenageado chefe Antônio Carlos Pereira, o chefe Caio, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber sua homenagem das mãos do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, da diretora-presidente do GEAVEX, a Catarina Riso, e também do coordenador nacional da região sudeste da Associação Escoteira Sempre Alerta Brasil, César Augusto Reche Ferreira. Nós já convidamos os familiares, amigos, todos os convidados para que se posicionem aqui dentro do plenário para poder fazer a foto com o homenageado. Vamos acompanhar neste momento os agradecimentos do homenageado chefe Caio. Boa noite a todos. Boa noite, senhor excelentíssimo vereador, presidente da mesa, no qual saúdo os demais componentes da mesa. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, agradeço a todos, agradeço também a visita de nossos 2 irmãos, o delegado da 30ª região e o nosso coordenador do gospel, da GLESP do gospel, que pela primeira vez eu acho que se fizeram presente numa homenagem ao Dia dos Escoteiros. Se me permite, eu vou ler uma mensagenzinha que muitos podem ter já ouvido, mas é de muita valia para mim. Não existem florestas de ipê. Existem ipês na floresta. Um aqui, outro ali. Assim como não existem multidões de amigos, mas existem amigos no meio da multidão. Raros, conscientes, mas poucos. O ipê marca a sua presença na paisagem, assim como um amigo marca a sua presença na tua memória. O ipê é uma flor linda, frágil e passageira. O tronco é sólido, consistente, resistente. O tronco é a alma e a flor é a palavra. No amigo, mais do que na palavra e na alma que se apoia, o coração que busca. Mais importante do que aquilo que se diz é aquilo que se é.
O IP chama a atenção, mas não se exibe, e assim como um amigo, presente na hora exata, que não alardia, e a amizade que oferece. O IP nada pede, ele nasce espontâneo e não fica exigindo cuidados. Assim como o amigo que não é interesseiro. Entre tantas lições que o IP nos oferece, essa é uma das preciosas. Não é rico, porque não tem frutos, mas conseguindo ser amado por aquilo que é. Ele vem dizer, todos os anos, que a amizade é um tesouro, como o ouro da cor que o reveste. Cultive essa amizade. Ela é forte como um tronco de ipê e como a vida que não desiste. Essa é uma mensagem que eu trago, porque nós, escoteiros, somos assim. Podemos não ser uma floresta, mas somos esse ipê em que todos, de alguma forma, olham, se inspiram. Então, é de nossa responsabilidade poder cada vez mais fazer o melhor possível, sempre alerta, para sempre servir. Obrigado a todos. Boa noite. Neste momento, para receber sua homenagem das mãos do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, nós convidamos a escoteira Raíssa dos Santos Lima Alves, que receberá também a sua homenagem das mãos do diretor-presidente do Grupo Escoteiro Aldo Chiorato, Luiz Augusto de Paula Lima Zanota, e do comissário distrital Marcelo Moliterno Fernandes. Nós já convidamos os familiares, os amigos, todos os convidados da Raíssa para que possam vir ao plenário e se prepararem para a foto com a homenageada. Vamos acompanhar neste momento os agradecimentos da homenageada Raíssa Alves. Boa noite. Eu sou muito grata por estar aqui na frente. Eu agradeço muito o Grupo Escoteiro Aldo Chiorato por todas as experiências que eu vivi até aqui. Não tem muito o que falar nesse grupo. Ele é uma família para mim. Mas as amizades também são muito lindas. Eu agradeço muito por ter muitos amigos. Os chefes são melhores. Ajudam cada um de nós. Dependendo do ramo, dependendo da idade. Eles sempre estão por perto. Mas eu queria agradecer a todos por estar presentes. Pelo menos
eu não tenho nem palavras para falar desse grupo. Grata, grata, gratíssima. Neste momento, nós convidamos o escoteiro do ramo pioneiro João Longarzo Neto, homenageado do Grupo Escoteiro Taubaté, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber o diploma das mãos do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, também do diretor-presidente do Grupo Escoteiro Taubaté e da chefe de seção também, Leonir Mariotto. Neste momento, nós convidamos já os convidados do homenageado para que possam se juntar a ele na foto. Vamos acompanhar, neste momento, as palavras de agradecimento do homenageado João Neto. Eu gostaria de agradecer por todos esses 7 anos que eu estou junto ao Grupo Escoteiro Taubaté. Sempre gostei muito de ir lá. Toda vez que chegava sábado eu ficava animado, ficava já pronto para poder ir. Chegava atrasado, mas pelo menos chegava e fazia atividade. Mas tá bom, né? Pelo menos estava lá junto, de corpo e alma, pronto para ajudar o próximo, para sempre estar alerta, sempre poder exercer a função de escoteiro, sênior e agora pioneiro. E espero poder continuar esse legado e eu fico feliz de poder ver todo mundo, tanto do meu grupo, fico feliz de ver, quanto dos outros, de poder prestigiar esse dia incrível. Muito obrigado. Nós convidamos neste momento a dirigente homenageada do Grupo Escoteiro Amizade, Jane de Oliveira Afonso, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber o seu diploma das mãos do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, também do diretor-presidente do Grupo Escoteiro Amizade, Marco Florenzano de Castro, e do comissário distrital, Marcelo Moliterno Fernandes. Nós já convidamos os familiares, os amigos, todos os convidados, membros do Grupo Escoteiro Amizade, para que possam vir até o plenário e participar da foto com a homenageada.
Vamos acompanhar neste momento os agradecimentos da homenageada Jane Afonso. Boa noite a todos. Sendo repetitiva, claro, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Grupo Escoteiro Amizade, essa homenagem. Gente, verdadeiramente, eu sou apaixonada por esse movimento. Então, eu me dedico muito e hoje eu vejo que valeu a pena tudo que eu fiz até agora. Principalmente quando a minha filha, que eu levei lá, Lobinha, fala para mim: mamãe, a melhor coisa que você fez para mim foi me levar para o movimento escoteiro. Então, eu sou muito grata a esse movimento. Muito grata mesmo. Boa noite. Neste momento, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado desta noite, o chefe escoteiro Luiz Alberto Cardoso da Silva, do Grupo Escoteiro Taubaté, para sua fala sobre a vida e promessa escoteira. Pode ocupar a tribuna, por favor. Boa noite a todos. Queria, o senhor ilustríssimo vereador, presidente da sessão, vereador Gessé, todas as autoridades aqui presentes, o representante do 15º Distrito Monteiro Lobato, chefe Marcelo, o responsável pela região São Paulo, da Sempre Alerta Brasil, escoteiros, a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, tá certo? E aos meus irmãos de ideal. Antes de a gente falar sobre uma promessa, a gente tem que falar um pouco de Baden-Powell, porque afinal de contas foi ele o responsável pelo movimento escoteiro. Baden-Powell nasceu em Londres em 22 de fevereiro de 1859. Ele era filho de um pastor presbiteriano. A sua mãe era filha de um almirante da Marinha Inglesa, tá certo? Eles tiveram 6 filhos, entre os quais Baden-Powell, né? Robert Stephenson Smith Baden-Powell, tá? E logo aos 3 anos de idade, Baden-Powell ficou órfão do pai, o pai faleceu, e a mãe teve que fazer todo o trabalho de criar 6 filhos. Baden-Powell, como uma criança, o menor de todos, ele acompanhou muito os seus irmãos que saíam para acampar, pescar, velejar, tá certo? Fazer excursões. E em 1870, Baden-Powell entra para a escola de Charterhouse. Ele foi um aluno comum, como a grande maioria dos alunos são, tá certo? Ele se desenvolveu, ele era um excelente goleiro, ele foi goleiro da escola de Charterhouse e também participava muito na parte de teatro, e se desenvolveu bastante. Aos 19 anos, ele terminou seus estudos e ingressou no exército britânico e foi transferido para a Índia no regimento da cavalaria ligeira, que foi um dos responsáveis pela vitória inglesa na Guerra da Crimeia, anos antes. Durante esse período, ele foi se desenvolvendo, participou de esportes típicos da região e, por volta de 1887, ele foi transferido para a África. Lá ele enfrentou 3 tribos fortes de nativos africanos, os Zulus, os Ashantes, os Matabeles,
E esses índios, nativos africanos, denominaram Baden-Powell como Impisa, que quer dizer o lobo que nunca dorme. Por que ele recebeu essa alcunha? Porque ele estava sempre na frente do seu batalhão, ele fazia... ele era um verdadeiro batedor. Ele ia na frente, ele observava trilhas, ele observava as pistas para saber onde estavam os seus inimigos. E mais para frente, no final do século XIX, em 1899, houve uma agitação na África do Sul entre as possessões inglesas e a República do Transvaal, que era de origem holandesa. E o responsável pelo comando da África do Sul mandou que Baden-Powell se sitiasse na cidade de Mafeking, que era um ponto-chave de comunicação, de logística para o exército britânico. E ele foi com seus soldados, e lá ele, com um número estritamente reduzido, entre 2.000 e 4.000 soldados, teve que enfrentar um exército de aproximadamente 60.000 boeres, que são os descendentes dos holandeses. E lá ele permaneceu por 217 dias. E aí, nessa época que ele estava lá lutando, ele não poderia ter a possibilidade de dispor muito de homens adultos, que deveriam estar na linha de frente. Então ele começou a utilizar jovens, crianças, para levar ordens, levar munição, levar comunicação para os soldados. E nisso ele já começou internamente, sem intenção, a projetar o que ele iria fazer mais para frente. No final do século, no início do século XX, em 1900, né, ele foi promovido a tenente-general do exército britânico. E ele voltou para Londres nessa época, e ele tinha escrito uns livros que eram de cunho militar. E ele percebeu que essa literatura que ele tinha feito estava sendo utilizado em escolas, os jovens tinham interesse de ler, que era o livro que ele escreveu, chamado Aids to Scott, né? Ajuda a escutação do movimento do exército. E em 1901, né, já retornado para Londres, ele percebeu que os jovens estavam sem perspectiva. Muitos envolvidos em roubo, prostituição, pobreza, certo? Fumo, álcool, jogatina. E ele viu que a juventude dessa época de região de Londres estava muito desamparada, sem um rumo. E aí, conversando com alguns conhecidos seus, por volta de 1907, ele, na ilha de Brownsea, junto com uns colegas, levaram 20 jovens de várias camadas sociais, e lá ele executou o primeiro acampamento escoteiro na ilha de Brownsea, tá certo? Lá, tudo o que ele aplicou para os jovens, e o acampamento foi muito bom, ele escreveu em 6 fascículos o Scouting for Boys, que é escotismo para rapazes. E nisso ele pôs toda a experiência dele. E esses livros também foram um verdadeiro sucesso. E por volta de 1909, né? 1908, o escotismo para rapazes foi lançado. Em 1909, aproximadamente em torno de quase 2 milhões de rapazes já estavam participando
das atividades do movimento escoteiro. Isso, sim, sem ter grupos escoteiros firmados, eram patrulhas avulsas. Tanto que, em 1909, Baden-Powell resolve fazer uma viagem para a para a América Latina. Esteve aqui no Brasil, em 1909, na Argentina e depois no Chile, para levar as bases do movimento. Tá? Tanto que o movimento escoteiro chegou aqui em 1910, 3 anos após a criação do movimento escoteiro. Já em 1912, ele saiu novamente para a viagem ao redor do mundo, e nessa época ele conheceu a sua esposa, Olave Sinclair Soames, que veio a ser mais tarde conhecida como Lady Olave. E eles puseram toda essa criação do movimento escoteiro, começou a evoluir mais um pouco. Em 1920, houve a criação, ocorreu o primeiro Jamboree Internacional em Londres. Tá? Por volta de... E nessa época de 1920, que teve o primeiro Jamboree, ele foi agraciado com o título de chefe escoteiro mundial. Já em 1930, 31, muito mais para frente, né, o Baden-Powell foi agraciado com o título de de Barão Baden-Powell of Kiel, que ele, na verdade, se sentiu honrado, mas ele preferia ser conhecido apenas como chefe escoteiro. A partir daí, já com mais idade, tá certo? Baden-Powell, em 1941, ele deixou a Inglaterra e voltou a morar na África. E no ano de 1941, Baden-Powell acabou falecendo na cidade de Nyeri, no Quênia, perto de completar 84 anos. Então, bem sucintamente, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre Baden-Powell. Ele foi essa a sua história, o seu currículo, a sua trajetória. E dentro do movimento escoteiro, o que é importante é a gente lembrar que o movimento escoteiro tem uma só lei e uma só promessa. Tá certo? E baseado na promessa e na lei, a gente procura o desenvolvimento do jovem para que ele, quando completar o seu desenvolvimento, ele esteja apto a ser entregue para a sociedade como um bom cidadão. Para encerrar a minha fala, eu queria parabenizar a todos os homenageados dessa sessão, tá certo? Em especial, uma pessoa que eu tenho uma relação antiga com ela, que é o meu pioneiro, o João Neto, pois eu tive a honra de fazer o parto dele, como dos 2 irmãos dele que estão aqui também. Então, parabéns a todos, e eu queria agradecer. Muito obrigado. Neste momento, o Legislativo taubatiano concederá ao orador especialmente convidado um certificado de reconhecimento ao que suas palavras representam para a manutenção dos valores escoteiros perante a sociedade. Convidamos então o chefe Luiz Alberto Cardoso da Silva a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber o seu certificado das mãos do excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. E nós já convidamos também todos os convidados que aqui estão, que tenham uma ligação com o Grupo Escoteiro Taubaté, todos aqueles que vieram prestigiar os homenageados, todos aqueles que vieram prestigiar as palavras do orador, para que possam se juntar a ele na foto também.
Nesta noite nós tivemos a oportunidade de acompanhar as homenagens aos integrantes indicados pelos grupos escoteiros de Taubaté. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar as palavras também do orador especialmente convidado, Luiz Alberto Cardoso da Silva, do Grupo Escoteiro Taubaté. E nós tivemos aqui também um momento em que reverenciamos a memória do chefe Fumaça, falecido no começo do ano. Neste momento, os grupos escoteiros de Taubaté também desejam prestar uma homenagem à memória do chefe Fumaça, entregando uma singela homenagem aos familiares do chefe Luiz Carlos dos Santos, também o chefe Fumaça, que os familiares estão aqui neste momento. Então, em virtude da grande importância do chefe Fumaça para o movimento escoteiro na cidade de Taubaté, os grupos escoteiros e uma iniciativa para materializar todo esse sentimento de gratidão por toda a dedicação às crianças, à promessa escoteira, convidam neste momento Maria de Lourdes, a esposa do chefe Fumaça, também os filhos Luiz de Carlo, Saulo de Carlo e Caroline de Carlo, a se posicionarem à frente da mesa dos trabalhos para receberem esta homenagem das mãos do comissário distrital do 35º Distrito Escoteiro Monteiro Lobato, Marcelo Moliterno Fernandes, e também de todos os diretores escoteiros dos grupos escoteiros de Taubaté, a quem convidamos que possam participar da entrega desta homenagem também. Nós estamos acompanhando neste momento as palavras do comissário distrital em reverência à memória do chefe Fumaça, enquanto ele se dirige à família do chefe Luiz Carlos dos Santos. Nós convidamos para que possa dizer algumas palavras o filho do chefe Fumaça, o Luiz de Carlo. Ou melhor, o Saulo de Carlo, perdão. Boa noite a todos. Agradeço, em nome da minha família, a homenagem prestada hoje ao meu pai, conhecido carinhosamente como chefe Fumaça, que tanto dedicou sua vida ao movimento escoteiro. Meu pai amava o escoteiro. Era uma satisfação para ele estar presente nas atividades aos sábados, principalmente na organização das festas, eventos e acampamentos. Quem o conheceu sabe da dedicação e carinho que tinha ao movimento, que sempre trazia alegria onde estivesse. Meu pai tinha um verdadeiro espírito escoteiro. Hoje ele olha por nós lá de cima. Mais uma vez, obrigado pela homenagem. Sempre alerta.
Nós agradecemos aos familiares por estarem aqui. Recebam também as homenagens do Legislativo taubatiano pela memória do chefe Fumaça, personalidade importante para o movimento escoteiro aqui do município de Taubaté. E após os cumprimentos de todos aos familiares, nós pediremos para que possam todos se acomodar em seus lugares, para que nós possamos dar seguimento aos ritos de encerramento da nossa solenidade nesta noite. Mas não sem antes celebrar todas as homenagens que foram prestadas aqui, a todos os homenageados dos grupos escoteiros e também ao chefe Fumaça. Nós convidamos a todos neste momento para que possamos acompanhar o hino dos escoteiros do Brasil. Rataplando arrebol, escoteiros desde a luz, rataplão, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Rataplando arrebol, escoteiros desde a luz, rataplão, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Alerta, os escoteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor. A mocidade ao sol da pátria já desperta, a pátria consagrai o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verges floridos, ecoem nossas vozes de alegria intensa, e pelos campos fora, em cântico e sentido, ressoe um inovante a nossa pátria imensa. Alerta, alerta, sempre alerta. Rataplando arrebol, escoteiros desde a luz, rataplão, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Rataplando arrebol, escoteiros desde a luz, rataplão, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Unindo o passo firme a trilha do dever, tendo o Brasil feliz por nosso escopo e norte, passamos ao futuro em flores antever a nova geração jovial, confiante e forte. E se algum dia acaso a pátria estremecida de súbito bradar, alerta aos escoteiros, alerta respondendo, a pátria é nossa vida e as almas entregar, iremos prazenteiros. Alerta, alerta, sempre alerta. Telespectadores da TV Câmara Taubaté e internautas que acompanham ao vivo esta solenidade. Aos senhores vereadores presentes, a todos, enfim, um muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaro encerrada essa solenidade. Parabéns a todos.